Estou aqui para falar um pouco do que Deus fez na minha vida, para contar um pedacinho do meu testemunho, do testemunho da minha conversão, da minha história de vida. Eu creio que o que Deus faz nas nossas vidas é para ser contado, é para ser glorificado o nome dEle. A gente precisa realmente expor aquilo que Deus fez, aquilo que Deus transformou, os milagres que aconteceram nas nossas vidas. Eu creio que Deus se agrada que a gente conte, porque nesse momento há pessoas que estão passando pelas mesmas questões que nós passamos e edifica a fé das pessoas. Minha primeira experiência com o Senhor começou quando eu tinha uns 10 anos de idade. Eu ia para a igreja com a minha mãe, frequentava aquelas escolinhas dominicais, e uma vez eu fui para um acampamento jovem, e lá eu fui muito tocado pelo Espírito Santo, né? No momento do louvor, lá no momento da igreja, que tinha uma capelinha, eu fui muito tocada pelo Espírito Santo. Eu passei acho que umas 2 horas chorando muito, não entendia de fato o que estava acontecendo comigo, mas eu sentia algo muito forte dentro de mim e chorava. Acontece que depois dessa experiência eu fui frequentando cada vez menos a igreja e me interessando cada vez menos, apesar de ter vivido isso. Fui frequentando cada vez menos a igreja e lendo cada vez menos a Bíblia e me interessando cada vez mais pela vida nova que estava surgindo, né, pelas possibilidades, né, nessa idade, 11, 12 anos, 13, aí com 15 anos eu fui morar na Austrália. Eu pedia muito para minha mãe para morar no exterior, e aos 15 anos de idade eu falei: mãe, eu não quero uma festa, eu quero viajar, eu quero fazer um intercâmbio, eu quero morar fora. E aí, quando eu fiz 16 anos, mais ou menos, eu viajei, fui para a Austrália, passei 6 meses lá. E durante a minha estadia lá, eu fiz algumas amizades com outras meninas mais velhas do que eu, e acabei, assim, fazendo uso, experimentando pela primeira vez bebida, experimentando pela primeira vez maconha, né? Foi a primeira vez que eu fui a uma boate, e aquilo todo, aquele universo todo novo foi aberto para mim diante dos meus olhos, né? E quando eu cheguei, eu fui muito atraída por tudo isso. Eu lembro que eu comecei logo a fumar, periodicamente maconha. Eu comecei a fumar cada vez mais. Eu comprava maconha e fumava, assim, em casa, fumava em todo momento. O meu irmão, infelizmente, fazia uso também da mesma substância, e aí eu pegava dele, enfim. Sei que aquilo foi chamando um abismo, chamando outro abismo. Eu comecei a usar medicamentos controlados, como o Rivotril, como remédios para emagrecer, que davam estimulantes, né? Eu praticava muito exercício e sempre eu estava sob efeito de alguma substância, né? E aquilo ali só foi se acentuando na minha vida. Mais pra frente eu comecei a usar drogas sintéticas, comecei a frequentar raves, né? Eu comecei a fazer uso de LSD, e aí eu fazia usos, assim, abusivos de LSD, tomava muitos LSDs. Comecei a frequentar muitas festas, né? A minha faculdade já não fazia nada bem, não trabalhava direito, sempre levando uma vida completamente desregrada, né? Me envolvi com muitas pessoas, acabei como que numa brincadeira entrando pro tráfico, né? Sem saber direito o que é que eu estava fazendo, sem medir de fato as consequências daquilo que eu estava fazendo. Eu comecei a me envolver com o tráfico, passava pelas minhas mãos uma quantidade enorme de drogas, e pessoas vinham até mim para comprar, e aquilo ali para mim era um universo, assim, interessantíssimo,
porque pessoas sempre estavam me ligando, pessoas sempre estavam querendo a minha companhia, né? Existia uma carência muito grande afetiva no meu coração e no fundo o que eu precisava era amor, né? E eu achava que aquele tipo de coisas que eu fazia, aquilo satisfazia momentaneamente o vazio que existia no meu coração. E aí eu sei que foi algo em torno de 10 anos que eu passei usando drogas praticamente todos os dias. Todos os dias eu fumava maconha, haxixe, skunk, né? Cheirava cocaína, usei crack também, usei todos os tipos de drogas, né, que você pode pensar. Eu fiz uso. Na verdade, existia um vazio enorme dentro do meu coração que eu gostaria de suprir, de preencher, e era nas drogas que eu encontrava assim a alegria que eu precisava, era nas drogas que eu encontrava o passatempo, era nas drogas que eu encontrava, sabe, o riso. E quando eu chegava em casa e me deparava, né, sozinha, eu me sentia extremamente desesperada por dentro, né, extremamente fraca, espiritualmente faminta. Eu tinha um rombo na minha alma que estava se tornando cada vez pior. Lembrando que ao longo desses meus 10 anos de uso de drogas contínuo, eu tentei o suicídio. Em algumas vezes, em situações muito depressivas, eu tomei uma quantidade enorme de remédios e fui parar no hospital, e foi terrível, né? Minha família, minha mãe ficou arrasada, tudo. Mas realmente era uma situação que fugia do controle das pessoas, né? Eu já tinha aquele ímpeto no meu coração e eu fazia as coisas sem pensar, eu agia sem pensar, desesperadamente à procura de uma felicidade, desesperadamente à procura de algo que fizesse sentido, desesperadamente à procura de amor, né? Eu lembro que eu tinha muita carência emocional, muita carência, muita necessidade de aprovação, muita necessidade de ser reconhecida, né? Um rombo enorme que eu tinha no peito, uma falta de pai, na verdade, né? Meu pai faleceu quando eu era muito nova, né? Quando eu era criancinha. E essa falta de paternidade gerou esse descontrole, né, emocional, que acarretou tudo isso, né? Que as consequências foram essas. E assim, eu fui começando a adquirir vários transtornos emocionais. Eu tive crise de pânico, transtorno de ansiedade, eu tive transtorno de fobia social, né? Eu andava com um número restrito de pessoas, porque eu não me sentia à vontade perto de outras pessoas, eu me sentia completamente desconfortável. Eu não atendia celular porque eu não gostava de falar com ninguém no celular. Eu me sentia impotente, me sentia incapaz diante das situações rotineiras, sociais. Tinha uma dificuldade enorme de me relacionar com as pessoas. A minha mãe quase não conversava comigo, né? Ela só me via. E aquilo foi se agravando, eu fui me tornando uma pessoa estranha, completamente estranha, a ponto de surtar a qualquer momento, a ponto de explodir com qualquer pessoa, né, com muitas falhas de caráter, né. Então eu comecei a ter crise de pânico frequentemente, né, meu batimento cardíaco acelerava muito, eu ficava sem ar, eu tinha a sensação de que eu ia parar de respirar e aquilo me dava muita aflição, muita angústia. Eu ficava andando pela casa, me dava vontade de sair correndo, sem rumo, para qualquer lugar, me dava muita angústia. E eu comecei a me preocupar muito com isso, porque eu já estava muito antissocial, eu já estava muito estranha, mas agora eu estava com a sensação realmente de que estava enlouquecendo. E aí eu falei, não, preciso de ajuda. Nessa mesma época coincidiu que o meu irmão me convidou para ir conhecer a igreja Bola de Neve, que ele fazia parte. Eu falei, não, eu tô precisando. Chamei mais 2 amigas minhas, elas foram comigo. E assim, desde o momento que eu entrei, eu chorei muito, sabe?
Mas mesmo assim saía de lá e ia fumar maconha, ia beber. Isso aconteceu algumas vezes. Teve até uma vez que eu saí, bebi, cheirei cocaína. E aí, um belo dia, era uma quinta-feira, era dia de culto. Eu saí ainda de tarde para fumar com um amigo, mas fiquei com receio, sabe, de fumar. Eu já não tinha tanta vontade. E existia no meu coração um sentimento de que algo ia acontecer naquele dia. E eu, caramba, acho que vai acontecer alguma coisa nesse culto. Meu Deus, uma expectativa muito grande no meu interior, no meu espírito, né? O Espírito do Senhor já estava ministrando que algo grande ia acontecer naquele dia. E eu fui para a igreja com uma expectativa enorme do que Deus ia fazer. E a partir do momento que eu coloquei o pé dentro da igreja, eu já comecei a sentir o Espírito Santo se mover no meu coração, se mover dentro de mim. Eu chorei muito. Aquele foi um dia assim que marcou a minha história. A palavra que vinha do pastor parecia que era só para mim, parecia que só tinha eu na igreja. E o pastor fez um apelo no final da pregação, eu fui lá para frente, me joguei, sabe, na presença de Deus, e ali Deus começou a falar várias coisas comigo, começou a me dizer que eu era a linha de frente do exército dele, falou para mim falou dentro do meu coração, dentro de mim, falou: olha filha, você a partir de hoje não usa mais droga, você vai para casa, você vai jogar tudo que você tem lá fora, dentro da privada, porque a partir de hoje você tá liberta. E foi muito forte, foi uma experiência assim que realmente em palavras eu não consigo mensurar, não consigo traduzir, né? Só quem passa por uma experiência com o Espírito Santo sabe como é forte, como é incomparável com qualquer coisa, como é sem palavras para poder explicar. Mas eu sei que aquilo mexeu muito comigo, era como se um peso tivesse saído das minhas costas. Eu saí da igreja, me lembro assim que indo pro meu carro, eu desbaratinada assim, caramba, quem sou eu? O que eu vou fazer agora, né? Quem eu sou? Porque tudo que eu sabia fazer era fumar era sair para beber, os meus assuntos que eu tinha antes era só sobre essas coisas, sobre rave, sobre música eletrônica. E eu, caramba, quem sou eu agora? Qual a minha identidade? Meu Deus, o que é que eu faço? E aí eu fui indo para casa, né? Fui indo para casa, ainda teve uma pessoa que me chamou para fumar, eu falei: não vou fumar. Alguma coisa mudou dentro de mim. Eu cheguei em casa, eu abri a gavetinha do meu criado mudo, tinha lá haxixe, tinha cigarro, tinha um resto de drogas, né, que eu sempre tinha, né, eu gostava sempre de ter, eu não gostava de pedir nada para ninguém, eu sempre tinha ali ao meu alcance. E ali o Senhor falou fortemente ao meu espírito: olha, joga dentro da privada. E assim eu fiz. Eu joguei dentro da privada. Quando eu joguei, o Senhor falou: joga os isqueiros também. Dentro do meu coração, dentro da minha cabeça, meu Deus, que voz é essa? E joguei fora também os isqueiros. Eu falei: Senhor, eu tô jogando isso aqui fora, mas eu não quero mais usar, eu não quero mais ter vontade, porque eu sei que se eu tiver vontade eu vou usar. E eu preciso da tua ajuda, Pai, em nome de Jesus, me ajuda. E fui dormir. Quando eu acordei no outro dia, eu acordei com uma alegria que eu não sei te explicar, uma alegria assim, sem motivo, com a vontade de sorrir, com o espírito leve, com a alma tranquila, em paz, uma paz assim dentro de mim, uma sensação de plenitude, de que eu não precisava de mais nada, sabe, que eu já estava completa, e só me dava vontade de ler a Bíblia. Eu peguei a Bíblia, comecei a ler, eu li o Novo Testamento em um mês. Eu lia, começava a chorar com as histórias e me emocionava e orava e clamava a Deus e lia mais. Comecei a buscar culto. Onde é que tem culto? Qual é a igreja que tem culto hoje?
Então, na segunda-feira eu ia para um círculo de oração lá em Biribeira, na terça-feira eu ia para obreiros, que era Obreiros de Cristo, eu ia quarta-feira para a célula, quinta para o culto, sexta-feira eu ia para outra igreja, aí sábado eu ia para outra, e eu comecei a ir todos os dias para a igreja. Eu precisava ouvir a palavra do Senhor, eu tinha uma sede, uma fome incontrolável de Deus. E comecei a ler livros e livros, e um processo começou a acontecer na minha vida de uma forma muito rápida. E esse foi um processo muito solitário, porque eu não tinha amigos que frequentavam a igreja. Eu não conhecia amigos na igreja ainda. A galera do mundo que me procurava, eu não respondia, né? Eu procurava me manter distante, porque eu sabia que eu estava fraca ainda, que eu não poderia estar junto, porque eu não teria assunto, que o meu propósito era outro, o meu foco era outro a partir daquele momento. Então eu comecei a ficar muito sozinha com Deus. Comecei a ter vários momentos no meu quarto com o Senhor, buscando a Ele. Eu lembro que chegou uma sexta-feira e eu falei: Senhor, sexta-feira, eu tô aqui e eu preciso de uma festa. Vamos fazer uma festa comigo, eu e o Senhor. Eu quero que o Senhor se revele, eu quero dançar na Tua presença, eu quero cantar e eu quero louvar, eu quero pregar, eu quero fazer tudo, Senhor, em nome de Jesus. Vamos se divertir comigo, porque eu preciso. E aí eu coloquei um louvor e comecei a me divertir com o Senhor na presença de Deus, e comecei a descobrir quem eu era no Senhor, quem Deus era para mim, né? Comecei a ter vários momentos lindos na presença de Deus. E depois eu comecei a me envolver em vários ministérios da igreja. Eu entrei para intercessão. E aí se iniciou um processo muito lindo na minha vida, né? De conhecer o Senhor, de me conhecer. Eu tinha muita sede do Senhor. Em todos os dias eu buscava muito a Deus. Eu me envolvi nos ministérios, eu me envolvi com o pessoal da igreja. E a minha vida começou a ganhar um outro sentido, né? Eu já falava de uma forma diferente, eu já me comportava de uma forma diferente. Tudo estava mudando na minha vida. E eu sei que hoje eu tenho 3 anos e meio de caminhada com o Senhor. E eu continuo a conhecer, eu continuo a viver experiências com Ele. O testemunho que eu ainda darei mais pra frente a respeito das coisas que o Senhor está fazendo comigo hoje. Confesso que recentemente eu perdi um bebê, um filho, que o Senhor levou, Miguel, e após a perda dele eu fiquei bastante abalada. Ainda tentei me desviar dos caminhos do Senhor, mas quem é marcado com sangue nunca consegue fugir da presença do Senhor. E esse é meu testemunho. Espero que edifique a sua vida, em nome de Jesus.